Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques. Não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Gente, estava aqui estudando. Eu fiz esse esboço aqui, gente, ó, sobre a mentira, né? Baseado ali em Atos capítulo 5, sobre Ananias e Safira. E eu fiz esse esboço, eu acho que foi em 2010. Acho que foi em 2010. E quando eu preguei ele no culto de jovens, depois de vários meses, eu lembro como hoje, Viviane, que era uma menina que acho que tinha uns 10 anos, não sei, ela chegou para mim e falou assim: Fael, meu pai e a minha mãe estavam conversando sobre a pregação que você ministrou lá e tudo mais. E eu falei: sobre o quê? Ele falou: sobre a mentira. E eu olhei para ela e perguntei assim: tu se lembra disso ou não? E ela falou sim. Agora, olha que interessante. Uma criança de 10 anos lembrou também da pregação que eu havia pregado quase um ano atrás. Isso para mim é muito prazeroso. É muito edificante para mim, sabe? Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é cortante, é penetrante. Hebreus 4:12. Então, eu fico muito feliz por isso. Eu priorizo muito assim o conhecimento, embora tenho muito que evoluir. Isso é fato, muito que evoluir e crescer. E isto não é modéstia nem humildade, é fato. E quero aqui trazer para vocês hoje, vou até utilizar isso como recurso, né? Para citar alguns versículos aqui, para não ficar só em minhas palavras e tudo mais. Sobre a mentira. Por que não devemos mentir? O que a mentira provoca, biblicamente falando? Não vou pegar nem no conceito secular. Vou pegar no conceito teológico, bíblico. Por que a mentira é tão destrutiva? Para onde irão os mentirosos? Deus aprova tal prática? Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre a questão da mentira? Nós sabemos muito bem, como falei em Atos capítulo 5, ali há um casal, Ananias e Safira, né? Ananias pega uma propriedade e vende ela, e ele maquina com a sua esposa o seguinte: ó, vamos vender tudo isso aqui e vamos doar boa parte para a igreja, né? Pegaremos essa metade aqui, daremos para a igreja e falaremos lá que foi todo o valor da propriedade. Eles queriam, acho que, tornar-se egocêntrico, né? Utilizando ali o que? A mentira. Ananias chegou diante de Pedro e falou isso, mentindo. E o que resultou isso? A sua morte. A morte ali foi instantânea. Deus revelou a Pedro através do Espírito Santo e Ananias foi morto. Caiu morto. Posteriormente chega a sua esposa Safira e confirma a história do seu esposo, o que resultou em sua morte também, tá bom? Então, nós entendemos e aprendemos que a mentira não traz um benefício sequer, não traz. Nós, eu falo até por mim, utilizamos a mentira muitas das vezes como recursos, até mesmo para justificar um ato ilícito, né? Isso é do ser humano, na verdade, eu acho, né? A natureza caída, você entende? Mas dentro da visão bíblica é pecado mentirmos, principalmente sermos amantes da mentira. Vamos lá. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:25. Paulo diz que devemos abandonar a mentira e falar somente a verdade de um para com os outros. Paulo diz isso em Efésios 4:25. Colossenses capítulo 3, versículo 9, Paulo exorta: não mintais uns aos outros. Não minta. É a exortação de Paulo. Não minta uns aos outros. Provérbios 12, versículo 19 diz assim: a língua mentirosa dura só um momento. A língua mentirosa dura só um momento. Por isso que tem até aquela expressão: a mentira tem perna curta. Salmos de número 101 e o verso 7,
A Bíblia diz assim: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Olha o que a Bíblia diz: os mentirosos não permanecerá na minha presença. É o que está lá em Salmo 101, verso 7. Números capítulo 23, versículo 19. Aí que entendemos o porquê que Deus não tolera os mentirosos. Por que será que Deus não tolera, não passa a mão por cima dos mentirosos? Porque o nosso Deus não é mentiroso. Simples assim. Imagina um pai íntegro. Queria que o seu filho andasse de forma libertina? Lógico que não. Números 23, 19, a Bíblia diz isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria, é a palavra de Deus. Deus não mente. Se Deus não mente, logo ele não aceita e não tolera filhos mentirosos. Até porque Paulo fala em Efésios 5 primeiro, quando diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Como que, Paulo? Aí Paulo diz assim: como filhos amados. Os filhos amados imitarão os pais. É o que Paulo exorta em Efésios 5 primeiro. Então, se somos filhos de Deus, logo devemos copiar, imitar a Deus. O nosso Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo da vida, o Deus que se fez carne, deixou isso bem claro. Jesus pregava a verdade. E ele chega um momento que ele diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira é o oposto da verdade. Ela aprisiona, quanto que a verdade liberta. E quando lemos, por exemplo, Levítico 19:11, diz: não mintam. Salmo 5, verso 6, os mentirosos serão destruídos. Salmo 5, verso 6, os mentirosos serão destruídos. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz João: ficarão de fora. Quem, João? Aí ele fala: os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem, os homicidas e todos aqueles que amam e cometem a mentira. Ficarão de fora de onde? Do reino. Não serão salvos os mentirosos. Tem inúmeros versículos aqui que eu fiz esse esboço, tá? Não peguei de ninguém, não peguei de internet, não peguei de pregação de terceiros, lógico que não. Eu peguei dentro da própria Bíblia, né? Li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vários temas eu estava só sublinhando e colocando, né? Lógico que nós utilizamos, por exemplo, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, para poder enriquecer dentro da temática ali do sermão, né? Vou pregar sobre mentira, por exemplo, então vou pegar todos os versículos voltados à mentira para que haja esse embasamento totalmente bíblico, né? Não é aqui lorota, não estou falando o que eu acho, estou apenas reproduzindo o que na Bíblia está. Não minteis, não mintam. Por quê? Porque é uma prática que não convém a um cristão autêntico, um filho de Deus. Como falado aqui, Paulo deixa bem claro que devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Devemos entender isso, tá bom? Que os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. Apocalipse 22:15. Por quê, gente? Vamos lá. A Bíblia deixa bem claro que o filho, ele imitará o pai, tá bom? Isso é bíblico, é fato. Não tem como contestar ou divergir, tampouco refutar. O filho copiará o pai. Então, tal que Paulo, em 1 Coríntios 11, primeiro, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Tá bom? Olha, Joãozinho, um cafezinho aqui. Então, abrindo parênteses aqui, caso vocês vejam meu dente amarelado, gente, me perdoe, tá bom? Que eu tô tomando um cafezinho com leite, então... é assim mesmo, fazer o quê, né? Vamos lá. O filho copiará o pai. Saberemos que são filhos de Deus
e filho do diabo na proporção que age. Ou seja, através da sua atitude diária, você mesmo se identificará como filho de Deus ou filho do diabo. Assim como a Bíblia fala que existe filho de Deus, tem vários inúmeros versículos que falam isso, assim de igual forma a Bíblia fala que também tem filhos do diabo, ou seja, o diabo também é pai. Assim como Deus é pai, o diabo também é pai. Vamos lá? João capítulo 8, versículo 44. Diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio. Por quê? Porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai. Todos aqueles que fazem a vontade do pai praticam tais atitudes, logo são titulados filhos. Agora vamos à lógica. Sendo filho do diabo por fazer a vontade dele, entraria no reino dos céus? Lógico que não. A não ser que haja um arrependimento. Né? Primeiro vem o reconhecimento, a pessoa reconhece a sua natureza caída, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita Ele através da regeneração pelo Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aí há uma conversão genuína. Mediante a isso, se aquela pessoa partir naquele momento, aí sim, é salvo. Caso contrário, se cumpre o que está em Apocalipse 22:15. Ficarão de fato de fora os mentirosos. Tá bom, gente? Então, a mentira é algo muito destrutivo, a qual desonra, desagrada a Deus. Deus não tolera mentirosos. Tem até um conceito secular que diz: a verdade dói. A pergunta que eu faço para vocês, uma pergunta retórica aqui, é: será que a verdade dói? Vocês que estão me assistindo agora, se questione: a verdade dói? Ou será que é a mentira que está embutido? O que é embutido? Vamos traçar o conceito da palavra? Vamos pegar aqui a Aurélio. Aurélio, nos ajuda. O que é embutido? Entronizado, encaixado. Quando a pessoa vive na prática da mentira, é porque ele já está acostumado com isso. Nele não impera a verdade. Para ser essa pessoa liberta, tem que conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Jesus. Conhecendo e ouvindo Jesus, aí a pessoa é liberta. A mentira que em outrora estava embutido nessa pessoa já é despedaçado, né, pela palavra, pela verdade, tá bom? Certa vez, eu estando no ensino médio, eu pedi um livro emprestado, que o autor do livro era inclusive um padre. E esse padre, ele falou um pouquinho sobre mentira. E no finalzinho, ele falou uma frase que está comigo desde 2011, né? Eu até anotei aqui na minha agenda. Essa agenda aqui, na verdade, é bem antiga. E ele falou da seguinte maneira: a mentira gera a desconfiança. A desconfiança gera ciúme. O ciúme gera briga. E a briga gera a separação. Vocês viram como uma coisa liga a outra? Uma simples coisa, que é a mentira, pode resultar em não só em separação, mas em morte. Em um ato mais agravante, mediante essa pequenina coisa, pode resultar nisso. A mentira que muitos pensam que é besteira, quanto que na verdade a intensidade dela é muito mais abrangente do que nós pensamos. Repetindo aqui, a mentira gera a desconfiança gera ciúme, ciúme gera brigas e briga gera separação. A separação é até de menos. O que é mais intenso é quando isso é agravado e resulta em mortes. Então, a exortação que aqui exponho para todos é: não mintam. Mas vamos lá. Vamos ser sinceros, vamos ser sensatos, né? Cada estudo que faço, gente, eu aplico primeiramente em minha vida. Eu tenho muito que melhorar, muito que evoluir. E isso não é nem modéstia e nem humildade. É fato, como eu falo sempre. Eu gosto muito dessa palavra, fato, tá bom? Não tem nada de modéstia aqui ou humildade, tá bom? Não tô querendo aqui doutrinar pessoas como se eu fosse o mais santarrão, coisa do tipo, de maneira alguma. Mediante a tantas publicações
torpes que eu vejo em redes sociais, o que eu paro e falo? Poxa, se cada pessoa publica o que bem entende, que não traz nenhum tipo de edificação, por que eu não posso publicar algo que possa somar na vida do meu próximo? Até porque eu estou falando aqui com embasamento bíblico, não é abobrinha, tá bom? A Bíblia é titulada como o livro dos livros justamente por isso, porque é um livro teológico, filosófico, sociológico, histórico, científico, ético, moral e assim por diante. Por isso que é titulada como o livro dos livros. Eu tenho o prazer de aqui expor um conhecimento, trazer um pouquinho de uma explanação, resumidamente lógico, como introdução sobre alguns temas. Até porque meu objetivo não é estender o vídeo, né, um assunto. É tentar simplificar, resumir o máximo que posso, que tem uma duração de cerca de 15 minutos, porém que eu possa ser preciso ali. Então, resumindo aqui, a exortação que eu passo para todos, como eu estava falando, na visão antropológica, teologicamente falando, nós temos uma natureza caída. Se não for Deus na nossa vida, nós não iremos sair do lugar, gente. Nós não iremos prosseguir, tá bom? Nós não somos super crentes ou super heróis. Até porque nós só conseguiremos algo se assim Deus nos fortalecer. Filipenses 4,13, Paulo diz: eu posso todas as coisas. Aí perguntamos, mas por que, Paulo? Aí Paulo responde completando: porque é Ele quem me fortalece. É Deus quem nos fortalece. Não existe. Por isso que Paulo diz: ó, quem está em pé, cuide que não caia. Não existe bom, não existe. Na visão antropológica, teologicamente falando, não existe bom. Só teve um homem que a Bíblia fala como o homem perfeito, que foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Deus que se fez carne, que é Jesus Cristo. Até hoje, gente. Jesus, no momento que nasceu, que ele desceu do terceiro céu para a terra, no momento que ele é gerado, ali já entra duas naturezas, divina e humana. Isso aqui na cristologia é o básico, tá bom? É só você estudar a introdução da cristologia. Jesus até hoje tem duas naturezas, divina e humana. Então, de tal que quando Jesus é questionado sobre a sua segunda vinda, qual seria o dia, ele fala assim: nem eu nem os anjos sabem, apenas o Pai. Lógico que Jesus hoje ele sabe o dia que ele virá. Ele sabe, até porque ele é Deus, né? Os três se complementam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus encarnado, é o Deus que se fez carne. E Jesus. Então Jesus sabe, só que ali ele foi sábio para responder como homem, não como Deus. Então Jesus realmente é o homem mais sábio de toda a história. Jesus não tinha uma sabedoria, ele tinha a sabedoria. É a sabedoria em pessoa, né? Mas resumindo aqui, gente, como eu estava falando, eu sei que é difícil, né, você lutar contra você mesmo, né, contra o seu eu. Nós sabemos disso. A questão que a exortação que aqui expõe é o seguinte: tentamos trabalhar ou tentaremos trabalhar para não fazer disso uma rotina, né? Que nós não possamos priorizar isso e fazer com que diariamente reproduzamos coisas impuras, torpes, ilícitas, que desonram a Deus. Por quê? Porque isso resultará numa morte espiritual. E isso é até de menos em partes, porque pode haver uma reconciliação através do arrependimento. O pior é a segunda morte, que é a morte eterna. Então devemos ter prudência e cautela no modo de agir e de ser, tá bom? De pensar e de falar também. Então, resumindo, é isso. Não mintam ou não priorizem e romantizem a mentira, porque a mentira é algo destrutivo e não traz nenhum tipo de edificação, ainda que nós utilizemos a mentira como recursos para sobressair de algumas coisas ali que pode resultar em consequências graves. Nós sabemos disso. Entretanto, priorizemos a verdade, porque é a verdade que liberta. A mentira prisiona. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa nos dar sempre sabedoria, graça e força. Valeu, gente!